Oi, gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre conhecer o amor de Deus. Eu não estou falando sobre conhecer sobre o amor de Deus. Eu estou falando de experimentar, conhecer o amor de Deus. Tem muita gente que passa a vida procurando ser feliz. Passa a vida mendigando por amor. Mendigando pelo amor do pai, da mãe, mendigando pelo amor das amizades. Depois, quando se torna maduro do ponto de vista até sexual, mendigando pelo amor de um homem ou de uma mulher. Pessoas que não conhecem, que não experimentam o amor de Deus, têm um vazio na alma que nada preenche. E muita gente nunca experimenta o amor de Deus, mesmo conhecendo muito sobre Deus. Olha, eu quero contar para você que durante anos da minha vida eu fui o quinto filho, de uma família de descendentes de italianos, e eu tive assim muita dificuldade de sentir o amor do meu pai. Eu era uma criança difícil, muito rebelde, muito traquina, e eu apanhei muito do meu pai, muito, praticamente apanhava todo dia dele. E meu pai foi um homem extraordinário, um homem bom, mas ele era um homem correto, então ele não conseguia lidar comigo e ele me batia. Bom, eu cresci com muita raiva do meu pai, eu cresci com muita vontade de retribuir a ele tudo que ele fazia contra mim quando eu era indefeso e criança, e até que chegou um dia, eu tinha uns 15 anos de idade, e ele estava recebendo um primo dele, e o primo dele acendeu um cigarro e falou: "Você quer fumar?" E eu peguei o cigarro, acendi e comecei a fumar na frente dele. E ele tinha me dito: "Se um dia eu te pegar fumando, eu vou te dar uma surra." E naquele dia, gente, eu falei para ele: "Você se lembra daquela surra que você me deu com 12 anos, injusta?" É importante contar aqui, que quando nós estávamos para mudar da cidade de Olímpia, a minha irmã saiu com algumas amigas para fazer uma despedida, da cidade, e eles fizeram um monte de bagunça e tal. E os amigos do meu pai, acho que vendo a minha irmã, imaginaram que eu estava lá também. E aí eles ligaram para meu pai e falaram: "Teus filhos estão aqui fazendo isso", e eles contaram lá a bagunça. E eu tinha ficado em casa. Na casa tinha uma tabelinha de basquete, eu estava ali jogando, E meu pai chegou e me deu uma surra. Depois que ele me deu aquela surra, e ele falou: "Isso é porque você estava assim, 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 naquele lugar, fazendo bagunça." Aí eu falei: "Não, mas eu não estava, eu estava aqui." Aí ele parou, esperou a minha irmã chegar, e quando ela chegou, ele perguntou: "Você estava fazendo isso, isso, aquilo?" Ela falou: "Não, eu estava." "O Lamartine estava?" "Não, não estava." Naquela hora ele olhou para mim e nem me pediu perdão. Aquele dia eu falei para ele: "Olha, escreve uma coisa, quando eu crescer eu vou te bater, eu vou te devolver essa surra." E ele virou as costas e foi embora, nunca mais comentando sobre isso. Nesse dia que eu estava lá, fumando na cara dele, ele falou alguma coisa, eu virei e falei: "Lembra daquele dia?" Chegou o seu dia. E nessa época eu era capoeirista, era um cara que brigava muito. Quando ele viu o meu olhar de ódio, fuzilando ele correu pro quarto, minha mãe parou no corredor e começou a dizer: "Só por cima do meu cadáver." E aí eu disse: "Mãe, por cima da senhora não, mas diga a ele para nunca mais se dirigir a mim, porque se ele se dirigir a mim, eu acabo com a vida dele." Bom, para vocês terem uma ideia, eu tinha 15 anos, dos 15 aos 19 eu praticamente não trocava a palavra com meu pai, até o dia da minha conversão. Mas quando eu me converti, eu vim pedir perdão ao meu pai, eu o abracei. A minha vida transformada fez com que 8 meses depois ele me chamasse no quarto e dissesse: "Eu quero me converter para o teu Deus." E eu disse: "Mas pai, por quê? O que aconteceu?" Ele falou: "O que aconteceu na sua vida
é real, eu quero que aconteça comigo. Então ele aceitou Jesus ali, eu orei com ele, depois ele falou, eu quero que você me batize. Eu disse, mas eu não sou pastor, mas você vai ser. E a primeira pessoa que eu batizei quando eu fui ordenado pastor foi o meu pai. Então, Deus restaurou demais, assim. Eu tive 19 anos como um filho rebelde, depois meu pai, eu vivi com mais 19 anos como um filho que honrou meu pai, até que Deus o recolheu. Mas eu confesso a vocês que aquela lacuna da falta do amor do pai, ela continuou no meu coração. Eu nunca mais tive problemas com meu pai, mas aquilo fez com que eu acabasse projetando o desamor para Deus. Então eu estudava sobre Deus, eu sabia muito sobre Deus, eu amava estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia, mas eu tinha uma lacuna profunda no meu coração. Muitas pessoas, eu procurava amigos mais velhos para preencher aquele amor de pai que eu não tinha sentido. Então meu sogro primeiro se tornou como um pai, depois eu tive um outro amigo que até recentemente faleceu, Alcides Parisotto, que foi um anjo de Deus na minha vida, que Deus usou demais a vida dele para curar aquela ferida. Mas por mais que eu quisesse que essas pessoas me amassem, né, aquela coisa de querer ser amado como um filho, nunca preenchia. E um dia eu me lembro que a Lília falava para mim, né? Você precisa passar por uma cura interior. Você precisa de uma cura interior. E eu falei assim, olha, eu vou procurar a Neuza Itioca, que é muito minha amiga, uma intercessora da minha vida, e eu vou lá, eu vou pedir para ela orar por mim. Eu falei, Neuza, eu nunca passei por uma cura interior, por uma libertação, você poderia fazer isso comigo? Ela falou, claro. Então marcamos um dia, quando eu cheguei lá, ela estava com uma companheira dela, uma pessoa do seu ministério, né? E elas tinham orado, jejuado, e ela falou, não fale nada, deixe que a gente vai orar e Deus vai mostrar. E enquanto elas começaram a orar, Deus mostrou para aquela mulher que eu era como uma bandeira que estava meio pau, e que aquilo era a falta do sentimento da paternidade de Deus. E Deus foi falando comigo, irmãos. Foi falando, foi ministrando sobre minha vida. Eu chorei muito. Aquilo lavou a minha alma. E naquele momento eu senti a presença de Deus. Eu senti o amor de Deus pela minha vida. Como Ele me amava, a despeito de tudo que eu tinha feito de errado, das minhas rebeldias, dos meus defeitos, dos meus erros. Porque depois que eu me converti, eu tentava fazer tudo direitinho. Sabe quando você quer acertar em tudo? Porque eu queria, no fundo, merecer o amor de Deus. E a gente não merece o amor de Deus. Deus nos ama porque Ele nos fez. Quando eu passei a ser pai, eu descobri o que é o amor incondicional, né? Eu olhava para minha filha, eu amava de graça. Ela acertando ou errando, eu amava e jamais vou deixar de amá-la por qualquer razão no mundo. Isso é um amor incondicional. E Deus foi fazendo com que eu sentisse o amor dele. Irmãos, eu saí de lá, passaram alguns dias, passaram meses, e eu nunca mais senti aquele vazio. Eu me lembro que um dia o Alcides chegou para mim e falou, olha, eu observei uma coisa, toda vez que você fala do seu pai agora, você o elogia. Você passou a falar do seu pai de uma forma diferente. O que aconteceu? Aí eu me lembrei daquele momento que eu passei por libertação e por cura interior. Queridos, desde aquele tempo, eu me sinto tão amado por Deus. Eu gosto tanto de estar sozinho com Ele, de orar, de ler a palavra. Eu amo estar com Deus. Eu amo falar dele, eu amo falar com Ele, eu falo com Deus o dia inteiro. Eu chamo Ele de paizinho, de papai, eu chamo, oh querido Deus, e eu me sinto amado por Deus, simplesmente por ser seu filho. Então eu quero dizer para você, tem muita gente que passa a vida mendigando o amor das pessoas. Pessoas se prostituem,
pessoas procuram amizades erradas, pessoas procuram preencher o amor, né, a necessidade, o vazio do amor de Deus com coisas, com dinheiro, com carreira, com tudo, e nada resolve. Porque desde que o ser humano pecou, desde que Adão pecou, permaneceu um vazio no coração do homem, que só Deus pode preencher. Então, eu quero dizer para você que como que a gente conhece e experimenta o amor de Deus? Primeiro, através das Escrituras. Porque as Escrituras, elas revelam quem é Deus e quem é Jesus. Certa vez, Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, primeiro Tomé, né, começou conversando, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Vós sabeis o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, capítulo 4, né, a partir do versículo 5. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará também, porque eu vou junto do Pai. Jesus está dizendo: olha, eu vim a esse mundo para revelar quem é o Pai. Eu e o Pai somos um. Nós somos iguais, somos parecidos. Você quer conhecer o coração do Pai? Conheça o meu coração. E, gente, não existe ninguém na história da humanidade que foi tão amoroso como Jesus. Ninguém perdoou tanto como Ele. Ninguém amou tanto a ponto de ter dado a sua própria vida. Um dia eu estava orando e eu estava agradecendo a Deus porque agora eu me senti amado. E o Senhor, sabe, me visitou, me abraçou. Ele disse: filho, eu morri por você. E eu morri por você e eu morreria por todas. Eu morri por todas as pessoas. E aí Deus falou comigo: agora que você conhece o meu amor, fale do meu amor para as pessoas. É por isso, queridos, que eu prego sobre Jesus. Meu chamado hoje é compartilhar Jesus, porque Jesus é a única pessoa, é o único caminho para Deus. Você jamais conhecerá o amor de Deus se você não conhecer através de Jesus. Então, a minha palavra para você hoje: não pense que o amor de alguma pessoa nesse mundo pode preencher o seu vazio. Não pode. Somente Deus. E o amor de Deus por você é incondicional. Deus é santo, claro que é. E Ele quer muito que nós andemos em santidade. Muito. Por quê? Porque quando nós andamos em santidade, nós expressamos ao mundo quem Ele é. Mas Deus nos ama mesmo quando a gente erra. Deus nos ama quando acertamos, quando erramos. Ele não nos ama mais quando a gente acerta e não nos ama menos quando a gente erra, porque Ele nos ama incondicionalmente e completamente. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, meu querido, minha querida: não viva uma religiosidade de medo. Não viva uma religiosidade em que você fica o tempo inteiro querendo uma prova do amor de Deus. A prova já aconteceu pelo fato de Deus ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Porque Deus amou ao mundo. Porque Ele amou o mundo, é que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus. Eu sou apaixonado pela Lilian, eu sou apaixonado pela minha filha Érica, eu sou apaixonado pela minha família, pelo meu genro Ramon, pelos meus netinhos Enzo e John, eu sou apaixonado pelas minhas ovelhas, eu amo demais vocês que estão sempre comigo.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o amor de nenhum de vocês pode preencher o vazio, que é o vazio que somente Deus pode preencher. Então, ame as pessoas, busque conhecer pessoas com as quais você possa ter relacionamentos de amor, amigos, marido e mulher. Isso tudo é muito saudável e é muito bom. Mas lembre-se, se você não sentir o amor de Deus por você, você nunca vai se sentir especial. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo: Deus, eu nunca vou poder pagar o que o Senhor fez por mim. Então tudo que eu faço é por gratidão. Eu não tenho medo nenhum de não ir para o céu por causa de um erro que eu cometa ou por causa de um pecado. Eu sei que eu vou estar com Ele por causa do que Jesus fez por mim. Mas é maravilhoso saber que Ele me ama a despeito de quem eu sou. E sabe, não pense você que por causa disso eu me torno uma pessoa mais aberta para fazer o que quer, para desobedecer. Ao contrário, quanto mais você sente o amor de Deus, mais você quer agradá-lo. Eu o agrado, eu falo com Ele, eu adoro, eu oro, eu ando a minha vida inteira. Às vezes eu falo para Ele: meu Deus, eu penso em Deus o tempo inteiro, porque eu sinto a presença dEle. Eu sinto quando Ele fala comigo. Quantas vezes na minha vida eu tive livramentos. Então, eu quero te dizer que Ele te ama completamente. Não basta conhecer sobre o amor de Deus. Você precisa mergulhar no amor de Deus. E o amor de Deus a gente experimenta quando a gente estuda a palavra, conhece Jesus e quando a gente gasta tempo com Ele em oração. Busque conhecer o amor de Deus, porque quando você se sente amado por Ele, você passa a ter segurança na sua vida em qualquer circunstância. Amém? Eu espero que você que não sente o amor de Deus possa ser curado dessa ferida e que você tenha a felicidade que eu tive e tenho de me sentir amado por esse Deus extraordinário. Deus te abençoe. Olha, se você que está vendo esse vídeo ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar a fazê-lo. E compartilhe também. Comente aqui se você sente o amor de Deus, como você sente, ou que você gostaria de sentir o amor de Deus. E compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam sentir o amor de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração.